Fala pessoal, sou o professor Spider e estou de volta aqui para falar com vocês sobre as células inatas que fazem parte da nossa resposta imunológica. Se você quer saber sobre os eosinófilos, cola comigo nessa série de vídeos. Hoje vou falar com vocês aqui sobre qual é o papel dessa célula na nossa resposta imune, tem um papel extremamente importante, e também como que a gente pode ativá-la, como ela é recrutada para de fato ajudar e colaborar com a eliminação aí de alguns tipos específicos de micro-organismos e também faz parte de um processo lesivo que ocorre em algumas doenças muito comuns na humanidade. Então, quer saber um pouco mais sobre isso? Cola comigo que depois da vinheta a gente começa. Bora lá! Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui continuando nossa saga sobre as células da imunidade inata. Nesse vídeo, os eosinófilos vão ser o nosso personagem principal. Os eosinófilos, então, estão envolvidos em algumas doenças, em algumas respostas imunes contra parasitas, e a gente vai falar disso nesse vídeo. Qual o papel dos eosinófilos, como que essa célula é ativada, como ela é recrutada. Então, fica comigo aqui e a gente vai falar disso nesse vídeo, beleza? Então, já vou tirar minha imagem aqui para a gente já começar a explorar as imagens desses slides que eu vou apresentar para vocês. Beleza, pessoal? Então, a gente pode observar aqui na esquerda, por exemplo, né, mais uma vez, um ator aqui com a posição aqui de um espirro, ou muitas vezes de limpando o nariz aí, né? Muitas vezes a gente pode estar falando aqui é uma situação alérgica. É muito comum alergias do trato respiratório. Então, nesse vídeo, a gente vai ver que os eosinófilos são células muito envolvidas com as alergias, por exemplo. A gente pode ver aqui embaixo, né, já uma manifestação alérgica, tá na pele. A gente pode ver a bochecha aqui da criança, bem avermelhado. Já nas imagens da direita, aqui já tem uma imagem aqui legal representando os eosinófilos, né? A gente pode até aumentar aqui para chamar a atenção, ó. Os eosinófilos são células que apresentam grânulos citoplasmáticos, estão aqui vermelhinhos, nessas bolotinhas aqui, nessas bolinhas vermelhas. Também é um polimorfo nuclear, isso quer dizer que ele tem esse núcleo multilobulado, não é um núcleo aquele formato redondinho, como a gente tipicamente descreve nas células. Tá? Aqui embaixo tem outra imagem também microscópica, né? Só que isso aqui não é o eosinófilo, isso aqui é um parasita, um verme, né? Um euminto. E aí a gente pode observar aqui que tem células ao redor para a gente ter uma noção de tamanho. Aqui tem um verme aqui enorme, multicelular, e aí você tem uma outra célula, várias célulazinhas aqui que estão relacionadas à resposta imune contra esses vermes, e entre essas células, naturalmente, vamos ter bastantes eosinófilos. E aqui a gente tem uma figura típica aí do contexto bíblico, né, do contexto histórico, que é a famosa batalha do Davi contra Golias. Para quem não sabe, né, na história, o Davi ele era pequeno, franzino, né, e o Golias era tido como um gigante, né, um lutador experiente e gigante próximo ao Davi. No entanto, o Davi que venceu a batalha, né? E aqui a gente faz uma analogia, a gente pode comparar até com essa imagem aqui de cima, ó. Você tem aqui uma célula pequenininha combatendo aqui, ó, uma célula pequenininha, tem várias células aqui bem pequenininhas, e aqui um organismo, né, multicelular bem maior do que ele, que essa célula vai precisar combater. Então esse é o papel dos eosinófilos aí, por exemplo, no combate a esses tipos de parasitas. Então, como eu sempre inicio as apresentações aí das células do sistema imune, eu sempre coloco um gatilhozinho. E aqui tem mais um, complete a frase. Vamos ver se vocês conseguem já acertar essa frase ou ao longo da aula vocês conseguem pegar. Então vamos lá. Eosinófilos participam de disfunções imunológicas, especialmente as... Então, quais são as disfunções imunológicas que são muito relacionadas aos eosinófilos? Ao final, a gente retoma nessa frase aqui para a gente completar. Vamos ver se vocês conseguem aí adivinhar. Então, vamos começar aqui falando sobre a atuação desses eosinófilos nas respostas imunes, né? Então, é importante, primeiro, a gente apontar que a característica principal desses eosinófilos vai ser uma célula que tem ali grânulos citoplasmáticos. Então a gente tem aqui na imagem da esquerda
o destaque para o eosinófilo, a gente consegue ver muita granulação no seu citoplasma, a gente vê esse núcleo aqui, ó, multilobulado, né, de roxinho. Na figura da direita já é uma foto de microscopia eletrônica, a gente consegue observar aqui também a presença desses vacúolos, por exemplo, né? Eu vou explicar um pouco mais essa imagem também. Bom, e a principal conotação que a gente tem da atividade dos eosinófilos é no combate a parasitas, especialmente os eumintos. Então a gente vê que os eosinófilos são granulócitos, né, que vão ter um monte de grânulos no seu citoplasma. Esses grânulos vão ter enzimas nocivas às paredes celulares, né, à superfície desses parasitas, mas essas grânulos também vão conter substâncias que podem danificar os tecidos do hospedeiro, então gerar lesões, como a gente vai ver também. Esse eosinófilo, tem aqui uma informação interessante, é que ele contém proteínas básicas que vão se ligar fortemente a corantes ácidos, e um desses corantes ácidos muito usado é a eosina. Como a eosina tem uma coloração avermelhada, né, quando a gente faz, por exemplo, esfregaço sanguíneo, ele vai adquirir essa coloração bastante próxima do vermelho, do rosa mais intenso, né? E aí, essa afinidade pela eosina que definiu o nome dessa célula, eosinófilo, né? Tem afinidade pela eosina. Beleza? Essa célula a gente já sabe, já falou disso em vídeos anteriores, né? Ela vem de um precursor da medula óssea e vai sendo naturalmente liberado para o sangue e, quando necessário, recrutado para os tecidos. O estímulo da maturação de eosinófilos na medula óssea é basicamente feito por 3 tipos de moléculas. Já falamos deles em outros vídeos, inclusive, que é o GM-CSF, a interleucina 3 e a interleucina 5. E é importante ressaltar ainda que a gente tem alguns eosinófilos normalmente presentes nos tecidos periféricos, eles não ficam apenas no sangue, não. Especialmente os tecidos que eles costumam se apresentar mais vão ser os epitélios de revestimento de mucosa, tanto do trato respiratório quanto o gastrointestinal e o geniturinário. E o número de eosinófilos pode aumentar por meio de recrutamento a partir do sangue, né, naturalmente, quando você tem um contexto inflamatório nessa região aí desses tratos que eu mencionei. Então, assim, em contexto então de combate a esses vermes, não é só eosinófilo, naturalmente, né, que está envolvido. Até tinha mencionado nos vídeos anteriores, quando eu mencionava lá basófilos, mastócitos, né, que ele tem também mecanismos de ativação semelhantes, eles acabam tendo uma tendência a combater esses vermes, esses grandes parasitas, como os eumintos, por exemplo. A gente tem que lembrar que estamos falando aqui de organismos muito grandes que não podem ser fagocitados. Então, há uma grande dificuldade do macrófago, do neutrófilo, combater esse tipo de organismo. E aí que entra, especialmente aqui, a atividade dos eosinófilos, porque essas células, elas conseguem usar o conteúdo dos seus grânulos, né, que vão ter tipo estamina para o processo inflamatório também, vão ter DNase, lipase, peroxidase, proteases, e além disso proteínas citotóxicas, como a gente vai falar mais para frente, né, principalmente a chamada proteína básica principal. Essas moléculas elas conseguem atacar e acaba rompendo a superfície, né, digamos, do tegumento ali desses vermes, podendo então eliminar, muitas vezes até conter a ação desses vermes e a sua infecção. Então essas células, elas vão em grupo, naturalmente não é apenas um eosinófilo, a gente vai ver nas imagens que são vários eosinófilos, né, que não conseguem naturalmente fagocitar, então eles vão meio que bombardear desses grânulos contendo substâncias tóxicas à superfície desses vermes no intuito de tentar eliminá-los. E naturalmente esse bombardeio tem um risco elevado, né? Porque como dano colateral, você pode ter ali lesões nos tecidos do hospedeiro. Essas células também têm capacidade, né, de produzir citocinas. E chama a atenção a IL-4, né, que nós vamos falar bastante dela mais para frente. Então essa IL-4 vai ter uma importante função relacionada à imunidade adaptativa, que depois também acaba ajudando com a atividade dos eosinófilos. Então, além da produção da IL-4, da produção de enzimas tóxicas, a gente sabe também que os eosinófilos têm receptores para moléculas do complemento, como o C3b, e uma vez que eles são ativados por essa via,
o eosinófilo consegue promover até um pouco de explosão respiratória, que a gente mencionou nos vídeos lá sobre neutrófilo, sobre macrófago, né? E você tem a formação também de metabólitos ativos, né, de oxigênios, radicais livres, basicamente. E isso ajuda também no combate à destruição, né, desses micro-organismos. E o eosinófilo ainda tem a capacidade de produzir algumas proteínas semelhantes à molécula C9 ou à perforina da célula NK, né, que podem perfurar membranas. É uma habilidade que ele possui, mas que geralmente não consegue efetivamente eliminar, contribuir para a eliminação, porque a espessura, né, do tegumento, das células aí que revestem a superfície desses vermes já vão ser maior e mais resistentes. Então, a gente vê que existe um arsenal, digamos assim, para combate em batalha extracelular, né, desses eosinófilos. A gente pode ver nessa imagem à direita aqui, então, com mais detalhes. Então, o eosinófilo está aqui. A gente pode observar aqui embaixo esse S, né? Isso aqui seria um esquistossômulo, né, do parasita que causa a esquistossomose. E aí a gente consegue ver aqui esses vacúolos, que eu até mostrei aqui, que está um Vzinho, né, contendo as enzimas, os grânulos. Esses vacúolos então vão ser exocitados e vão ser liberados os seus conteúdos aqui na superfície do esquistossômulo, nesse caso. A gente pode ver nessa micrografia eletrônica essa atividade, onde os eosinófilos aí estão de fato desgranulando, especialmente aqui contra os eumintos. Quando a gente fala também de eosinófilo, a gente lembra, deixa eu até apagar isso daqui, do seu envolvimento nas doenças alérgicas. Ah, professor, você falou das alergias mais no contexto dos basófilos, dos mastócitos em outros vídeos. O eosinófilo também se envolve com isso? Sim. Mas lá, quando eu mencionava de basófilo e mastócito, eu falava das fases iniciais do processo alérgico. Olha só, eosinófilo, ele participa da fase tardia da hipersensibilidade do tipo 1, que são as alergias. Tem até uma imagenzinha que eu acho interessante, né, que ela mostra alguns contextos que permite a gente relacionar o eosinófilo ao processo alérgico. Então aqui em A, a gente vai ver um pouco da cinética, né, do processo alérgico, onde você tem as manifestações clínicas sendo mensuradas em relação ao tempo. Então aqui do início até cerca de 20 horas após a exposição à substância alérgica, existe então uma resposta imediata, minutos, né, você já tem a manifestação clínica acontecendo, que é a característica da hipersensibilidade tipo 1, que ela é chamada também de imediata, porque tem uma resposta bem rápida, e você tem ali o envolvimento, principalmente nessas fases iniciais aqui, de basófilos ou de mastócitos. Na fase tardia, que vão ser um quadro clínico mais brando, porém mais duradouro, tá vendo aqui, ó? O quadro clínico aqui ele dura mais tempo, porém ele tem uma manifestação clínica mais branda. Até falo um pouco melhor sobre isso no nosso vídeo sobre hipersensibilidade tipo 1, onde eu abordo ali as alergias, né, essa característica clínica, fisiopatológica. Então deixo o cardzinho aqui para vocês. Se quiser entender melhor sobre esse processo, só clicar aí que vocês ficam aí com esse vídeo adicionado para assistir posteriormente. Então o eosinófilo, ele vai entrar nesse momento aqui, ele vai vir posteriormente ajudando a ocorrência de manifestações clínicas tardias do processo alérgico. Na imagem B, a gente tem ali uma característica aqui morfológica, né, histológica, da reação imediata, que seria aqui as primeiras horas, né, a primeira hora que você observa aí numa reação alérgica. A gente pode observar aqui uma congestão vascular. O que é uma congestão vascular? É um aumento do fluxo sanguíneo local, né, uma hiperemia, caracterizada aí por uma vasodilatação naturalmente e também a formação de um edema. A gente observa aqui um aumento do espaçamento entre as fibras do tecido conjuntivo, né? Então isso é característico do momento aí precoce ou imediato do processo alérgico. Podemos observar aqui, olha, mastócitos, né? Os mastócitos eles ficam bem próximos a vasos sanguíneos, então isso ajuda bastante nos processos aí de vasodilatação, como a gente até falou disso no vídeo sobre mastócitos. Quer entender mais sobre mastócitos? Também vou deixar um videozinho aqui para vocês
e relaciona bem aqui com a atividade também dos eosinófilos. E aí esses mastócitos aqui provavelmente já liberaram seus grânulos, né, e vão promovendo aqui uma vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular. Isso contribui para a congestão e para a formação do edema que a gente está vendo aqui. Na imagem C, por outro lado, você já vai ter aqui a característica morfológica, né, meu tecido aqui, horas depois de um processo alérgico iniciado. E aí chama a atenção, olha como está cheio de eosinófilos, aqui eles estão corados, né, bem vermelhinhos. Então está cheio de eosinófilo aqui no tecido conjuntivo, dentro do tecido epitelial também a gente pode observar isso. Então isso é típico de fase tardia da hipersensibilidade tipo 1. Horas depois de iniciado o processo alérgico, os eosinófilos vão meio que conduzir esse processo. Além dos eosinófilos, podem ter a chegada também de neutrófilos, né, que são muito frequentes, horas depois também, mas vão prevalecer aí os danos causados pelos eosinófilos, que são células mais agressivas. Também, horas depois, podem ser que cheguem também ali células T. Tá? Então, essa imagem C visa retratar essa característica aí, então, dos eosinófilos na fase tardia do processo alérgico. E, para finalizar aqui esse slide, só queria chamar a atenção aqui desse memezinho, né? Em minha homenagem, inclusive, olha só. Tem 3 homens-aranha aqui, olha lá, mastócito, eosinófilo e basófilo. Por que esse meme é tão engraçado aqui? Porque a gente vê aqui 3 homens-aranhas, cada um com sua peculiaridade e todos muito parecidos na forma de agir, né? Que é o que acontece aqui quando a gente fala de eosinófilo, basófilo e mastócito. A alergia é um ponto em comum entre eles, né? Assim como o personagem Homem-Aranha. Fica aí esse meme para ajudar vocês a pensarem. Alergia, vem pelo menos 3 células na cabeça de vocês.